Conversa comigo, ou. Alô, alô? Gustavo, Camilo, Lucas, Paulo, alguém? Vambora. Como é que é? Tá aparecendo aí, Lucas, o projeto de viga prismática? Tá aparecendo na tela aí para vocês? Está pelo celular, mas eu vou colocar mais de perto aqui para ficar melhor para vocês. Tá aparecendo bem aí na imagem? Como é que tá? Visualização. Eu vou ler esse parágrafo. A leitura desse parágrafo é importante. Ele é o item 11.2, porque o item 11.1 ele fala sobre a base para o projeto de vigas. E a base para o projeto de vigas é toda a noção que a gente tem de resistência dos materiais e análise estrutural, como assim, reações de apoio, cálculo das reações internas, a relação das forças com as tensões. Então, o item 11.1 nada mais do que revisa ali, ele comenta sobre a importância de entender a tensão em X, tensão em Y, tensão em Z, dentro de uma viga qualquer, biapoiada, com carga distribuída, carga concentrada. Então, é basicamente o que a gente acabou de fazer, inclusive indiretamente, aí, quando a gente for calcular as energias. O projeto de uma viga prismática, olha só que legal, gente. Aqui a gente está falando de projeto, então é realmente assim um caso real. É bem gostoso estudar isso, exatamente porque a gente vê uma situação real aqui agora. Para projetar uma viga com base na resistência, exige-se que as tensões de flexão e de cisalhamento verdadeiras na viga não ultrapassem aquelas admissíveis para o material, definidas por códigos e manuais de projeto estrutural mecânico. Se o vão livre da viga for relativamente longo, de modo que os momentos internos se tornem grandes, o engenheiro considerará, em primeiro lugar, um projeto baseado na flexão e então verificará a resistência ao cisalhamento. Pergunta, por que ele tem que verificar a flexão primeiro e o cisalhamento depois? Quem arrisca dizer? Que ela rompe primeiro em flexão e depois cisalhamento? Porque a tendência de rompimento é maior na flexão, exatamente porque o momento causa uma energia, uma tendência de deformação maior na flexão. É exatamente o que a gente acabou de falar. Há 15 minutos atrás eu falei que o momento é 20 vezes maior, né, que o efeito da cortante. Então, a gente primeiro verifica a tensão de flexão normal causada pelo momento vetor. Se passou, muito provavelmente vai passar na tensão de cisalhamento também, mas a gente tem que verificar. Só que o mais crítico é a tensão de flexão, por isso que eu pensei meio que de última hora em inverter a ordem dos capítulos, colocar o 14 primeiro e o 11 depois, porque a gente usa alguns dos conceitos lá do capítulo 14 e aqui também, tudo muito conectado, né, em resistência dos materiais, tá? Mas eu queria comentar sobre isso, sobre essa ordem de grandeza, essa preocupação. Primeira preocupação, sempre que for um grande vão, de 3 metros para frente, 3, 4, 5, 6 metros, analisa a flexão primeiro, depois a cortante, tá? Beleza, gente? Vou ver aqui, parece que tinha subido aqui uma mensagem, mas acho que era alguém entrando, na verdade. Roberto, como é que é? 3 a quê? 3, 4 metros? De 3, um vão de 3, acima de 3 metros, você já pode considerar que ele é um vão razoável, sabe? E aí um vão de 3 metros é de uma casa, mais do que isso, ele já começa a ficar... Não é que ele começa a ficar grande demais, não, a gente tem vãos aí em edifícios de 12 metros, né? Inclusive agora com as soluções relacionadas a concreto protendido. Mas acima de 3 metros, você já começa a ter uma grande diferença entre a energia de deformação por flexão normal, que é do momento vetor, em relação à energia de deformação por esforço cortante, sabe? Quando isso acontece, o nosso ponto mais crítico, a nossa tensão mais crítica é a do momento. Então,
há uma tendência aqui em resistência dos materiais a gente focar mais em momento do que em qualquer outra coisa, tá? Eu preciso encontrar um parâmetro de cálculo. Como que é esse parâmetro de cálculo? É o seguinte, vou ler para vocês bem rapidinho, só um capítulo mais curto de 3 linhas. Um projeto para flexão requer a determinação do módulo de resistência à flexão. Anota essa formulazinha aí, por favor, gente. SRQ, né? É igual ao M máximo dividido pelo sigma admissível. Então, módulo de resistência à flexão é igual ao aumento máximo dividido pela tensão de flexão normal máxima. Anota isso, por favor. E aí, lá na última linha, tem que da viga, que é a relação entre I e C, isto é, S igual a I dividido por C, pela fórmula da flexão, sigma é igual a MC sobre I. Então, eu quero que vocês anotem essas 3 formulazinhas aí no caderno de vocês. S igual a M sobre sigma, S igual a I sobre C, e sigma igual a M vezes C sobre I. Anota essas 3 aí, por favor. Esse sigma, que é essa fórmula da flexão, é aquela fórmula do capítulo 6, tá, gente? Então, aqui nesse conteúdo, a gente vai usar o capítulo 6 e o capítulo 7. Então, esse sigma é do capítulo 6, tensão de flexão normal. O tal, que a gente vai estudar para tensão de cisalhamento, é do capítulo 7. Se vocês quiserem anotar isso aí, para vocês terem uma referência, tá? Esse C, lá na nossa equação, é aquele Y, né? A gente usa como uma letra Y, tá? Caso alguém não lembre aí o que significa esse C. É o que a gente usa lá como Y. Pronto, gente, conversa comigo, gente. Interage mais aí, eu não sei o que vocês estão copiando. Roberto, esse S é o que mesmo? É porque agora que eu voltei. Módulo de resistência à flexão, é o que está em negrito aí, ó. É módulo requerido, que seria? Módulo de resistência. A de resistência. Você fala por causa da sigla, né? REQ. Coloca resistência à flexão, que é o nome que ele deu aí. Melhor, tá? Beleza. Então é o capítulo 7 que você falou, os cálculos? A referência desse capítulo, esse aqui é o capítulo 14, desculpa, o capítulo 11, mas a referência dele é o capítulo 7 e o capítulo 6. Essa fórmula aqui, ó, vem lá do capítulo 6. Se você quiser anotar essa fórmula e colocar capítulo 6, eu te aconselho. Não, beleza. Tá? Pronto, gente? Pronto. Então, bora. Esse conteúdo aqui é realmente, assim, muito bacana, assim, chegar ao ponto de você chegar em uma obra de estrutura metálica e saber se aquela viga vai suportar ou não as cargas que ela vai receber para aquela realidade ali. Esse capítulo ele traz muitas informações práticas para a gente. Inclusive, a gente usa aí muito a tabela, tá? Muito mesmo. Assim. Porque, na verdade, no fim das contas, muitos dos problemas e das soluções são encontrados a partir de tabelas. A gente só precisa saber encontrar esses resultados, esses valores e o que eles significam. Se a gente aprender isso, a gente sai muito na frente aí da maioria que às vezes sai da faculdade sem conseguir entender o projeto, entender uma solução, saber por que foi daquele jeito, tá? Isso faz muita diferença. Então, oi. Tava falando em tabela, naquela última questão tinha o fator de forma, que era tabelado também. Você sabe se tem no livro alguma tabela? Pois é, eu só fiquei devendo pro Lucas, né? Fui procurar e depois alguém perguntou, realmente não está no capítulo 7. Eu não lembro. Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho. Não sei se é no apêndice A, mas obrigado, Gustavo. Eu tinha esquecido já. Estava procurando, aí eu parei para responder uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Que tem no livro eu sei, sabe? Mas eu não sei se ele traz como informação nos enunciados. Tem várias
questões, eu não sei se é nos primeiros capítulos que ensina a calcular, mas eu não achei tabela. É. Eu até lembro de ver. Um minutinho. Muito bom, rapaz. Eu tava passando batido. Ia ficar devendo pro Lucas. Eu não ia poder falar que eu não devo nada pra ninguém, né? Esperando aquele à vontade, rapaz. Como é que é? Eu fiquei esperando desde aquela hora. Ele ia cobrar essa dívida, não ia? Pois é, Roberto. Lembra aquele dia? Né? Agora eu tô aqui, ó, precisando aqui de 2 pontos para minha média ficar igual a 11. Na verdade, quando pode cair, você fala só, Roberto, lembra aquele dia que você ficou de me dar o fator lá? Você Então, me pois deve. é. Você sabe que você me deve, né? Tipo isso, né? Agora eu te avisei, Roberto, você tá me devendo um, então, hein? Vixe, Maria, começou agora, hein? Depois me fala aí que eu te devo. Não gosto de dever, não gosto de dever, não. O que eu te devo, Gustavo? Ah, eu vou pensar aqui, né, analisar as possibilidades, que eu te fiz um favor aí agora, você ia dever pro Lucas, que é muito pior. Eu sou Ah, bom. entendi aí a jogada. Rapaz do céu, onde que eu vi esse negócio? Tá vendo que dia que eu te devi, eu paguei? Deixa eu fazer uma coisa aqui Lucas, tá me melhor. devendo ainda, velho. Isso eu não esqueci não, velho. Aí você não me lembra? Ô, os cara comprou uniforme pro cara, o cara pagou uma pizza lá, metade da pizza lá, 2 pedaços, falou que pagou minha conta, moço. Cara, Não, tem um tal de Pedro aí que me deve uma coca até hoje. Isso é duas verdade. cocas, duas cocas, não é uma não. Só pra Duas lembrar que cocas, não. duas cocas. Isso é verdade, hein? Gente, eu parei um pouquinho aqui porque eu tô pegando aqui. Eu não lembro onde que está no livro, mas eu tenho isso. Estou fazendo questão de procurar. Se você jogar na internet, você acha. Mas estou fazendo questão de procurar aqui no material do Projeto Eureka. Hum. Quarto período, quinto período. Quinto período. Tem o conteúdo do Emerenciano, de Rema 2, tem o conteúdo de Teoria 1 do Calderon. Um minutinho, capítulo 6. O que você achou que falava? Achei aqui a do. Não, não é o que eu quero. Será que eu vou ter que ficar devendo esse cara?
Tá, vou ficar devendo esse cara. Daqui a pouquinho, quando vocês estiverem fazendo um exemplo aqui, eu volto. Tô pesquisando aqui na internet, mas não achei ainda não. Eu sei que no material, não sei se é no material do Caldeirão, eu nem esse ano que tem. Isso eu tenho certeza que eu lembro de ter uma tabelinha. Mas pode ser também do Murilo Meiron. Tem que olhar aqui onde que eles anotaram. Mas, ó, para a gente não ficar parado, eu quero fazer o seguinte. Vamos voltar à ideia do que a gente estava vendo lá sobre o S, que é o S é igual ao momento dividido pelo sigma. A gente vai resolver um exemplo agora, para ver na prática como que isso funciona. E depois, enquanto vocês verificam a tabela e façam as continhas mais simples um pouco, eu volto com vocês com essas informações aí que eu estou procurando. Então, gente, acompanhe comigo o raciocínio, ó. Exemplo 11.1. Copie essas informações, por favor, do sigma admissível de 170 MPa e do tal admissível de 100 MPa. Eu realmente gosto, mesmo que tenha dificuldade, copia aí, vamos fazer, porque as etapas que vocês não souberem, igual reações de apoio e tudo mais, né? Igual a gente conversou antes do intervalo, vocês poderão utilizar aqui, ó, do resultado do livro. Ele já vai dar as reações para vocês, de 30 em A e de 150 em B. Só preciso que vocês copiem esse sigma admissível, esse tal admissível e desenhem a estrutura. Façam isso aí, por favor. Faz isso aí para nós. E me avisa quando terminar. Beleza, Lucas. Vou fazer uma chamada aqui, então. Só esperar o Lucas sair. Oi, gente. Terminei aqui. Beleza. Mais alguém? Também, já terminei. Beleza. Então, só para eu ter um parâmetro para saber se deu tempo ou não e tudo mais. Vamos continuar aqui, ó. É uma ideia, é simples, mas envolve atenção. Então, acompanha o raciocínio comigo. Quando eu falo de tensão admissível, esse sigma aqui, ó, eu estou falando do momento fletor. Então, vamos começar a anotar essas ideias? Então, a gente vai analisar esse sigma de acordo com os valores que a gente conseguir encontrar do momento fletor. E esse tal aqui, a gente vai analisar de acordo com o que a gente encontrar do esforço cortante. Para isso, eu preciso, então, representar o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante. Por quê? Porque eu preciso encontrar os valores máximos desses diagramas.
Então, depois que eu calculo as reações de apoio para essa estrutura, eu faço as seções e represento o diagrama de esforço cortante, que é esse aqui, e eu represento o diagrama de momento fletor, que é esse. Vou focar nos maiores resultados. O de esforço cortante eu encontrei 90. E de momento fletor eu encontrei 120. Negativo, mas em módulo é maior do que 60. Certo? Então, eu uso o 120 e eu utilizo o 90. Mesmo eles sendo menores, vamos dizer assim, em uma escala linear, né, em escala unilateral, é óbvio que o 90 é um valor menor do que o 60. Mas em módulo, 90 é maior que 60, assim como o 120 negativo em módulo é maior que 60. Então, esses são os números que eu procuro, o 120 e o 90. Aí, o que eu faço? Por isso que eu pedi para vocês colocarem que a gente vai utilizar o capítulo 6 e o 7 como referência. Por quê? Porque a gente tem 3 equações principais. A equação do S que vocês acabaram de copiar. Deixa eu dar um zoom aqui. Que é exatamente o momento máximo dividido pelo sigma admissível. Olha aqui, ó, ele pegou 120. Então, 120 é nada quilonewton, 120 vezes 10 a terceira, dividido por 170 do sigma admissível. Isso que ele deu para a gente. Ó, ele falou que era 170 MPa. Um dividido pelo outro, ele encontrou esse S aqui. Ó. Agora acompanha comigo o raciocínio. Esse S, gente, ele é tabelado para a gente, tá? A gente tem uma tabela que mostra esse S. Deixa eu ver se a tabela tá... É a tabela das propriedades geométricas de perfis estruturais. Tá aparecendo para vocês aí na tela? Tá, né? Tá. Olha aqui, ó. Eu tenho o S do eixo X e o S do eixo Y. Assim como eu tenho a inércia, o raio de giração, eu também tenho o S. Olha ele aqui, ó. Essa coluna aqui, ó, é a coluna do S em X e essa coluna aqui é a coluna do S em Y. Tá bom? É a mesma tabela que a gente já estava utilizando quando a gente estudava aquelas seções W610, W460. Essa tabela aqui está lá no final do livro. Na última página, uma das últimas páginas do livro, né? Na verdade, como é um apêndice, deixa eu pegar aqui certinho. Essa tabela, gente, está na página 582 do livro. Anota aí. 582. Vamos continuar a linha de raciocínio. Eu encontrei 706 vezes 10 a terceira. Eu preciso trabalhar a favor da segurança, então eu preciso encontrar valores na tabela que estão acima desse aqui, ó. Que seja pelo menos mais do que 50% desse valor aqui, ó. 50% mais do que 50% maior do que esse valor, ou seja, 50% de 700 é 350, então seria 1.050, por volta de 1.050, 1.000. Olha aqui, ó. O fator de segurança que a gente utiliza na íntegra é 40%. Eu uso 50% porque fica mais fácil de fazer a conta. Mas, qualquer valor acima de 40% maior do que esse, ele serve para mim. Ele foi lá na tabela, depois a gente vai aprender a olhar na tabela. Mas quando ele vai lá na tabela, ele extrai esses valores aqui, ó. Todas essas seções aqui, 460 por 60, por 67, 410, 250 por 80... Lá na tabela, ele ensina para a gente o que significa cada um desses números que acompanha aqui, ó. Esse W, ele representa que tipo de seção que eu tenho. O nome dessa seção aí, gente, anota aí, por favor, seções de abas largas ou perfil em W. Aqui, ó. Quem quiser copiar, ó. Está escrito bem aqui, ó. Seções de abas largas ou perfis em W. Esse tipo de seção aqui, ó, que a gente chama de seção I, o nome dela fica como seções de abas largas ou perfis em W. Ele considera aí que é um perfil em W, tá? Beleza? Oi. Confunde um pouco. É tipo assim, lá em concreto a gente vê que a gente multiplica pelo coeficiente de segurança 1,5, né? Aí como que é? Tem outro? Não entendi. Qual é o coeficiente de segurança que a gente tem que multiplicar lá, naquele É mais caso? ou menos nessa ordem de grandeza, depende muito da situação. Aqui,
vocês precisam lembrar é o seguinte, esse fator de segurança, ele muda conforme as condições que a minha estrutura vai receber, condições de vento, nossa, são várias. Até o clima faz com que eu tenha ali uma situação, se é um ambiente insalubre ou não, para isso eu tenho um coeficiente, se a minha estrutura vai ficar exposta ou não, você está vendo tudo isso aí, né? Então, esses coeficientes aí de 50%, 40%, 30% de redução da capacidade de resistência, 40% de aumento na carga que a minha estrutura vai receber, eles são muito subjetivos, assim, é um pouco aleatório até, tá? A gente considera mais ou menos nessa ordem de grandeza de 50% a 40%. A gente aqui em resistência de materiais não está muito preocupado com isso, porque a gente vai estudar as propriedades dos materiais em si. A gente não está estudando a particularidade de uma estrutura de concreto, de metal, porque isso vocês fazem na disciplina de concreto 1, 2, estrutura de madeira, estrutura metálica, pontes, depois vocês fazem a disciplina de projeto estrutural. Então, assim, é muito conteúdo, é muita informação para ficar só em resistência de materiais. Então, como que é a ideia aqui em resistência de materiais? Vocês entenderem os princípios, sabe? Por exemplo, qual que é um princípio aqui da aula de hoje importante? Você conseguir identificar qual que é o tipo de seção que atende à sua solicitação. Como assim? Para um determinado valor de S, S que eu encontrei aqui, deu 706. Quais são os valores? Essa resposta aqui, essa análise, ela envolve um pouquinho aí de experiência e tudo mais. Vocês vão fazer isso aqui muitas vezes lá em estruturas metálicas, sabe? Por isso até que, no próprio exemplo, o livro já traz para a gente quais são as soluções possíveis. Isso aqui ele trouxe para a gente, tá? E ele falou 460 por 60, 410 por 67. Por quê? Vamos nos atentar a esses valores aqui, ó. O menor valor desses aqui, ó, é 984. Se eu pego 984, pego a diferença dele com o 706, significa que o valor de 984 é aproximadamente igual a 39,38% maior do que o 706. Então, ele está considerando valores possíveis acima de 40% maiores do que o valor calculado, sabe? Então, é mais ou menos nessa ordem de 40 para cima. Mas se vai ser 50, 60, aí depende. Por exemplo, se eu pego esse número de 1.200 aqui, ó, eu faço análise em porcentagem em relação a esse número de 706, o número 1.200 em relação ao número 706 é aproximadamente 69,97% maior, ou seja, já estou lá na casa dos 70%. Certo? Mais do que isso é exagero. Eu não preciso procurar um S maior do que 70% acima do valor calculado. Eu tenho valores, esse aqui é 1.200, vamos olhar lá na tabela. Se eu olho lá na tabela, eu encontro valores de S maiores do que 1.200, encontro, olha esse aqui, 1.840. Mas é exagero, é aquele que a gente estava falando lá, sobre colocar costelas a mais, sobre colocar estruturas superdimensionadas. Eu não preciso fazer isso, né? Eu tenho que trabalhar a favor da economia também, né? A gente tem que propor soluções inteligentes. Então, os valores que o livro trouxe para a gente ficaram entre 39% e 69%. 70%, que na verdade é 69,97%. Então, na análise de vocês podem até notar isso. Vocês vão considerar possibilidades de resultados de perfis entre 40% e 70%. Mais do que isso é exagero, menos do que isso é um risco. Fechou? Isso aqui é importante, gente. Essa aula de hoje é importante. Alguma dúvida? Então, vamos entender o que significa aqui as nomenclaturas, tá? Anota aí, por favor. Pega aí o exemplo, deixa eu ver qual que ele adotou. Pega o exemplo W460 por 60. Anota esse dado aqui e vamos colocar uma legenda para cada um deles. O W significa o tipo de perfil. Tipo de perfil. Esse aqui é um perfil em W, então, letra W. Tem outros perfis? Tem, por exemplo, esse aqui é o C, perfil em C, ó, padrão americano, canaletas. Tá vendo? O C, que é a nomenclatura, ó, a primeira letra que aparece, a letra que aparece ali é o C.
Se eu mudo para uma seção L, a minha primeira letra é L, que é de cantoneira de abas iguais. Então, a primeira letra representa o tipo de perfil analisado. A segunda letra está em milímetros, ou seja, a gente está trabalhando, deixa eu até colocar aqui uma informação para vocês, ver, aqui, ó, acompanha o raciocínio comigo. Deixa eu mostrar para vocês. Informação importante. Olha que legal, ó. Deixa eu ler esse parágrafo aqui para vocês acompanharem o raciocínio comigo. O momento máximo verdadeiro e máximo, que inclui o peso da viga, pode ser calculado e a adequação da viga selecionada pode ser verificada. Então, como assim? De acordo com algumas condições, eu tinha todas essas possibilidades aqui, ó. Mas eu vou escolher a solução que possui o menor peso por metro de comprimento. Então, eu pego a minha estrutura e analiso, dentre as possibilidades, qual é a que tem menor peso. Como assim? Olha que legal, ó. O segundo número que aparece depois do X é peso por comprimento. Então, eu tenho, nessa solução aqui, ó, deixa eu pegar a solução igual a do livro lá, 460 por 60, né? Que ele adotou, deixa eu só confirmar. Isso. Olha só que legal. Essa solução aqui, ó, que ele selecionou, significa que a minha viga, ela tem uma seção em W, ela tem 460 milímetros. 460 milímetros são quantos centímetros, gente? Tá mudo aí, Camila? Acho que você falou alguma coisa, mas está no mudo. 46. 46. Então, significa que a ordem de grandeza desses resultados aqui, ó, está por volta de 46 centímetros. Ordem de grandeza do que, Alberto? Da altura dela. Acompanha aqui comigo, ó. Olha nessa terceira coluna aqui, ó. 466, 463, até 450. Então, a ordem de grandeza desses resultados aqui, ó, é por volta, em média, de 460 milímetros de altura. Certo? Altura. Beleza. Então, esse segundo número representa uma ordem de grandeza da altura, tanto que existe um intervalo entre esses valores, ó, 610, 460, 410. Por quê? Porque não é exatamente 460, mas é nessa ordem de grandeza. Essa terceira informação aqui, ó, é a massa por comprimento, ou seja, significa que essa solução adotada tem uma massa de 60 quilos por metro. E quando eu compro estrutura metálica, eu compro a minha estrutura em toneladas, eu pago em função da massa da minha estrutura. Então, eu já tenho tudo isso tabelado. Por exemplo, se eu compro aqui 100 metros desse tipo de seção, significa que eu estou comprando 60 vezes 100. Estou comprando 6 toneladas e eu vou pagar a minha estrutura em função da tonelada. É óbvio que tem a logística, o transporte, eu vou pagar tudo isso, mas o produto em si é vendido em função do seu peso e em função, obviamente, do seu modelo. Se é um modelo W, um modelo W460, W610, se é um W360. Por que isso é relevante? Porque, obviamente, quanto mais alto for a minha estrutura, maior será o seu peso por comprimento. Né? Eu tenho uma seção maior, então é óbvio que a minha estrutura vai pesar mais pelo mesmo comprimento, certo, gente? Roberto, esses perfis é tudo de aço, né? Uhum. É mesmo. Ou não? Aí vamos entrar aqui no... Eu lembrei da Vanessa. A Vanessa falava desses tipos de perfil, de C, de T. Aí ela falava de aço. Legal. A gente chama isso aí, na verdade, Nathanael, de perfis estruturais, tá? É porque, assim, como assim, né? É porque a gente está falando aqui de elemento estrutural, então, é para um determinado tipo de material, então, existe uma tabela aí, tá? Existe uma identidade. Ele mantém aí, por exemplo, o mesmo material de referência, tá, Nathanael? Se fosse madeira, então, não usaria essa tabela, né? Porque aí a densidade do material muda, né? Então, aí o peso por comprimento mudaria. Aí eu teria algumas coisas que não mudaria, por exemplo.
A área da tensão transversal não depende do material, né? Olha aqui, ó. Essa coluna não muda, essa coluna não muda, essa não muda, essa não muda, não muda. Mas aí, quando eu vou para a análise de massa por comprimento, aí eu dependo do meu material. Então, ele usa o mesmo material como referência, tá? Certo. Muito bom, gente, muito boa as perguntas quando a gente entrou nesse assunto aqui, tô gostando. Então, vamos lá. Então, só para fechar, ele selecionou a opção do W460 por 60. Por quê? Porque de todas as possibilidades, como o meu segundo número representa a massa por comprimento, esse W460 por 60 me atende muito bem. Olha só o S dele. O S dele é muito maior do que esse. Tem alguns S's. Eles são até menores do que esse. Esse meu S aqui, ele é o segundo maior S de todas as possibilidades. E ele é, ou seja, ele é a minha segunda melhor solução de resistência, a solução analítica, a solução relacionada à parte de cálculo. Ele é a minha segunda melhor opção. Minha primeira opção seria essa aqui de 1.200, certo? Minha melhor opção seria de 1.200. Essa aqui é a minha segunda melhor opção, é o meu segundo maior S. Só que, quando eu comparo com as outras seções, ela é a minha mais barata. Ela é a que tem uma massa por comprimento menor de todas as possibilidades. Ou seja, teoricamente, eu vou pegar a minha melhor solução, o meu 1.200. Mas quando eu analiso o custo-benefício, eu vou para essa segunda opção aqui, ó, porque ela é muito mais barata do que todas as outras. E ela me atende tanto quanto. Então, eu não preciso ficar ali exagerando na minha solução. Eu não preciso focar sempre no maior resultado. Não. Eu vou focar no resultado que me atende, beleza? Esse resultado me atendeu? Me atendeu. Então, agora eu vou pegar o mais barato de todas as possibilidades. E o mais barato de todas as possibilidades é o W460 por 60. Legal? É interessante, né, Roberto? Interessante. Às vezes a gente pensa que é o número maior do S, não é, né? A gente pensa que é o maior. Pelo perfil, né? Ué, se todos esses aqui te atenderam, por que você vai pegar um que é mais caro do que o outro? Aí é uma outra pessoa, você está participando de uma licitação, por exemplo. Aí a pessoa vai lá e coloca o perfil W460 por 60, pronto, você perdeu a licitação. É verdade. Legal. Por quê? Porque, obviamente, na licitação, haverá ali uma fiscalização para saber se o seu projeto atende ou não, né? Aí, o seu projeto tinha o W410 por 67, que atende, e aí o projeto, não sei, da Camila tinha o 460 por 60. Ambos foram aprovados tecnicamente. Então, como que é uma licitação, um processo licitatório, né? Você tem que primeiro cumprir com as obrigações técnicas. E é 3 orçamentos que eles fazem. Cumprir com as especificações técnicas, o seu orçamento ele não foi eliminado. Se você não cumpriu, independentemente se você tinha um melhor orçamento ou não, você está fora, né? Então, a partir do momento em que eu cumpro com as especificações técnicas, que é a análise do S, eles vão analisar o que eles gostariam de analisar desde o começo, mas, por lei, eles precisam fazer a análise técnica antes da análise de preço. Então, eles eliminam todos os projetos que não passam na análise técnica e depois vão pegar o mais barato. De todas as soluções aceitáveis a favor da segurança, o W460 por 60 é o melhor custo-benefício. Então, ele atende a nossa demanda e, ao mesmo tempo, é mais barato. Legal isso. Como eu tenho aqui, ó, eu tenho que ele me atende, agora eu vou fazer cálculos relacionados a essa seção, a esse W460 por 60. Quais são os cálculos que eu faço? Por exemplo, acompanha o raciocínio comigo, ó. Eu tenho uma estrutura que recebeu cargas externas, mas ela também tem um peso próprio. Aqui, a carga que ele recebeu foi de 120 kN, ou seja, 120 mil newtons. Isso representa uma carga ali de 12 toneladas força. Ele recebeu uma carga de 12 toneladas de força aqui e uma carga de 6 toneladas de força aqui. Não sei. O que seria um objeto de 6 toneladas, né? Seria uma grande máquina, um carro popular que costuma pesar 1 tonelada. Imagina, são 6 carros aqui e 12 carros empilhados aqui. É uma grande carga.
Quando eu analiso o peso próprio da minha viga, para saber se o peso dela vai causar alguma influência, interferência relevante nos meus esforços internos, eu preciso calcular, então, o peso próprio dela. Vamos analisar a ordem de grandeza do peso próprio dessa viga, a partir do momento agora que eu conheço a sua massa por comprimento. 460 por 60 significa que ela tem uma massa de aproximadamente 60 kg por metro. Quando eu pego 60 kg por metro, multiplico pela gravidade para encontrar o peso e multiplico pelo comprimento da viga para encontrar o peso total dela, eu encontro um valor de 3,55 kN. O peso total da viga é de 3,55 kN. Se eu pegasse esses 3,55 aqui, ó, se eu não multiplicasse pelos 6 metros, eu estaria calculando a carga distribuída. Eu teria que pegar 3,55 e distribuir aqui, ó, e dá aproximadamente 0,6 kN por metro. 0,6 kN por metro, ou o próprio 3,55 kN próximo de 120 e próximo de 60, são desprezíveis. Por quê? Porque eles representam, em um total de... Se eu comparasse o 3 com o 120, teria mais ou menos 2,5%. Se eu comparasse o 3 com 60, eu teria aproximadamente aí 5%. Só que os nossos valores aqui, ó, de capacidade de resistência, ele é muito maior do que essa influência. Como assim? Deixa eu colocar para vocês o que o texto explica. Ele vai provocar apenas um pequeno aumento no S. O novo S, o S corrigido, ele vai continuar sendo bem menor do que o de 1120. Ou seja, mesmo assim, mesmo eu mudando o valor do S, considerando o valor do peso próprio da viga, ele ainda está ok, ele ainda está a favor da segurança, ele ainda passa. Alguém não entendeu essa análise? Porque dependendo da solução que você encontrar, o peso da sua viga, ela pode causar uma grande influência aí. Se você estivesse fazendo um projeto de uma casinha e você comprasse uma estrutura metálica de uma seção muito robusta, a própria viga metálica poderia esmagar a sua estrutura, dependendo das condições que você tivesse ali de preparo para receber essa carga aí. Faz sentido ou não? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Ninguém fala nada, só vejo a Camila balançando a cabeça aqui, o Nathanael... Ô, Alberto, pode falar. Então, eu tenho que considerar o serviço de trabalho, então, no caso, né? Isso, eu tenho que considerar que o fato de ela estar apoiada ali, ela vai estar em trabalho, ou seja, ela vai estar também comprimindo a estrutura que está recebendo esse material, os meus pilares, por exemplo. Igual no caso, uma ponte, né? Seria como se você aguentasse 3 caminhões em cima. O próprio peso dela. E com o peso próprio dela, né? Então, isso é muito relevante, né? Óbvio que o peso próprio de uma estrutura robusta, ele é muito significativo. Já tem situações em que o peso próprio da estrutura rompeu a estrutura. Imagina o peso de serviço, então, já era. Roberto, porque... Oi. Até lá na empresa, quando a gente fez isso, era importante fazer a micragem da pintura, sabe? Porque dava diferença no peso e às vezes voltava pra gente repintar. Questão do peso da pintura, né? Da espessura da pintura, que dava um peso diferente. Então, olha isso, que loucura, né? A gente nunca imaginaria que isso ia causar uma influência, porque a estrutura, ela tem uma área superficial razoável. Como assim? Por exemplo, essa estrutura em W, ela é uma seção I, né? Então, se ela fosse uma seção retangular, eu teria 2 lados e 2 alturas. Então, só teria aquelas bordas ali. Quando eu tenho uma seção I, o meu número de bordas aumenta muito. Deixa eu mostrar isso para vocês. Essa observação é legal, Lucas. Ó, o que eu tinha... Eu tenho essa de cima. Se isso aqui fosse um retângulo, não vou conseguir desenhar um retângulo certinho aqui, mas se isso aqui fosse um retângulo, eu teria essa parte superior, essa parte inferior, eu teria aqui uma lateral e outra lateral aqui.
Quando eu faço esse recorte aqui em profundidade, essa parte aqui, ó, mais essa aqui e essa aqui, são extras, porque essa parte aqui é a lateral que complementa aqui, ó, e essa parte aqui é a lateral que complementa aqui. Então, toda essa parte aqui interna aqui, ó, nas bases aqui, ó, elas são extras. Como essa seção, vocês compravam lá em quantas toneladas, Lucas, quando vocês faziam compra de uma estrutura completa? Dava quantas toneladas? Era na média de umas 230 toneladas. 230 toneladas. Então, e em comprimento, em metros, qual era a seção que vocês utilizavam? Assim, dava quantos metros de média, mais ou menos? Não lembro, Roberto, porque a gente não fazia por metro, né? Era só por quilo. Só por quilo, entra em quilo e sai por quilo. Mas, você falou 230 toneladas, né? Aí, uma empresa, tipo a gente lá, não é... A gente não vende a estrutura, a gente vende o beneficiamento, né, dela. Então, o cara compra e passa pela gente. Mas olha só que legal, ó. Se a gente utilizasse como modelo essa seção que o exemplo trouxe para a gente, 460 por 60, 230 mil, né? 230 toneladas. Dividido por 60, que é o valor da massa por metro, significa que a gente estaria comprando aí 3,8 quilômetros de estrutura. Imagina isso, que loucura, né? Se fosse essa seção, obviamente, deve ser outra seção, enfim. Então, 3,8 quilômetros, até a tinta causa efeito. Porque você pintar um asfalto aí em 3,8 quilômetros, por mais fina que seja a tinta, haverá um enorme volume de tinta ali. Não é? Faz sentido, não é legal isso? Legal, Né? A gente tem um coeficiente de carga acidental, né? Carga permanente. Carga acidental, carga permanente, o peso próprio, que é isso que a gente está estudando aqui, tanto na parte dessa tabela, quanto o comentário que o Lucas fez sobre a tinta, acaba entrando a tinta acaba entrando como peso próprio também. Você lembra que ele falou que ele tinha que trabalhar novamente? Aí, nesse caso, Lucas, vocês tinham que pintar de novo no sentido de raspar a tinta e reduzir a espessura? Vocês faziam isso? Isso, tinha que lixar e voltar. Nossa! Que loucura. Assim, não pode passar pelo peso, nem pode faltar pela conservação do metal, né? O cobrimento ali, né? Cobrimento. Tem que ser E específico. você sabe a espessura que era? Fiquei curioso agora, sabe? Você lembra a espessura que era de tinta trabalhada na estrutura? Não lembro, Roberto, mas a unidade era micrômetro. Micrômetro. Pouca coisa. Muito legal isso. Muito legal. Então, beleza. Então, mesmo considerando que a minha estrutura tem um peso próprio aí de 3,55 kN, ou seja, 355 kg força, ela não é que ela é desprezível, mas perto da nossa ordem de grandeza, ela ainda atende. Então, ela passou sobre a análise do S, que é a análise do nosso valor calculado lá, módulo de resistência à flexão. A gente tem que fazer 3 análises. Anota isso aí. Eu tenho que fazer a análise do S, que é o módulo de resistência à flexão. Eu tenho que esse módulo de resistência está relacionado com o momento máximo, ou seja, essa verificação aqui, ó, está relacionada com o momento fletor. Então, calculo as reações, encontro a seção, represento o diagrama de momento fletor, encontro o momento fletor máximo, jogo na equação e verifico, de acordo com a tabela, se ela passa ou não. Então, eu encontro uma seção que passa para essa solicitação do momento fletor. Depois, eu vou fazer a verificação sobre a perspectiva do cisalhamento. Então, eu verifico pela tensão de cisalhamento. A verificação da tensão de cisalhamento está relacionada com o esforço cortante máximo. Então, eu vou lá no esforço cortante, pego o valor máximo. Em módulo, o valor máximo que eu encontrei lá no diagrama de esforço cortante foi de 90. Então, eu vou pegar essa informação. Tensão de cisalhamento é igual ao esforço cortante dividido pela área. Essa área da alma aqui, ó, é tabelada também. Vou mostrar para vocês, ó. Ele fala para a gente, deixa eu mostrar aqui na íntegra. Deixa eu mostrar para vocês, ó.
Acompanha o raciocínio comigo, gente. De acordo com o apêndice B, uma viga de 460 por 60 tem um D igual a 455 e um T igual a 8. D, 455, T igual a 8. Vamos ver. D, 455, T, 8. Tá vendo aqui, gente? Tá aparecendo na tela para vocês, não tá? Sim. Então, se eu pego aí 455 vezes 8, o que eu encontro? Pergunta, por que ele não usa essa área de 7.590? Por que ele usa o 455 vezes o 8? Quem tem um palpite aí? Fala, por favor. Seria a área total, sem recorte? Muito bom, essa aqui é a área total. Eu não quero analisar a área total da minha seção transversal, eu quero analisar a minha região mais crítica. Qual que é a região mais crítica sob o ponto de vista de uma seção I? É o meio. O meio, a alma dela. Muito bem, Lucas. Está sobrando na matéria, mesmo quando você mata um pedaço da aula, né, Lucas? Então, a área da alma, que é o meio dela, é exatamente o valor de 455 vezes 8. Por quê? Porque 455 é a altura. É a altura dela, é isso aqui, ó. Altura total aí. Eu tô pegando tudo, mas é porque ele faz uma aproximação aí. Então, a nossa altura aqui, ele faz até essa observação lá no livro. Como a viga está em uma seção de abas largas, a tensão de nivelamento médio no interior da alma será considerada. Aqui admitimos que a alma estende-se da parte mais superior até a mais inferior da viga. Então, ele fez aqui, ó, ele admitiu. Na prática, eu não poderia fazer isso, porque o meu D, na realidade, não seria 455. O meu D seria 455 menos esse Tzinho aqui, ó. Esses dois Tzinhos. Eu pegaria só isso aqui para calcular a área da alma, eu pegaria só isso. Mas esse valor aqui é tão pequeno que ele pode ser colocado ali quase que tudo como junto mesmo. E aí ele calcula a área da alma. A área da alma dele deu 455 vezes 8. Pego o esforço cortante máximo e divido por essa área. Então, haverá uma concentração de tensão de cisalhamento na alma no valor de 24,7 MPa. E o nosso enunciado deu que a capacidade dele era de 100 MPa. 100 MPa. Olha aqui, ó. Quando a gente compara os resultados, deixa eu mostrar para vocês. Qual o resultado que ficou mais próximo? O 706 do 1120 ou o 24,7 do 100? Qual o resultado está mais próximo do crítico? 706. 706. O 706 está relacionado com o momento fletor. Então, observação. Quase sempre, se o meu S passa, a minha tensão de cisalhamento também passa. Se a minha análise do momento fletor passa, a minha análise do esforço cortante também passa. Quase sempre. Está relacionado com vários fatores, mas a gente tem quase que uma regra de analisar o momento fletor primeiro. E aí... Oi. Então, no caso, se eu fizer... Você falou que são 3 análises, certo? 3 análises. Nesse caso aqui, ele já deu uma delas para a gente, né? Que é o cálculo em si. Não é que ele já deu para a gente, mas vamos fazer assim, ó, são 3 etapas, em vez de 3 análises. Por quê? Essa terceira análise que eu tinha falado está relacionada com essa resistência aqui, ó. Deixa eu te explicar. Às vezes ele não dá essa resistência para a gente. Às vezes ele fala assim, ó, considere o material como Vou pegar aqui a tabela, é até mais fácil de explicar. Tabela... Deixa eu ver qual que é a página aqui, Lucas. Porque às vezes ele dá o tipo do material. Acho que é a última página, não era? É a última página. Vamos resolver, no caso, assim, ó. Aço A36. Aço, vamos pegar um exemplo aqui. Aço A36, que é o comum. Então, às vezes, ele não fala para a gente qualquer resistência dele, sabe? Ele só fala assim, ó, considere o aço A36. Aí, essas informações que ele deu no enunciado aqui, ó, você precisa correr atrás dela, sabe? Uhum. Então, eu preciso fazer essa análise,
que tipo que material é esse. Às vezes tem situações que ele até pede para você definir, assim como ele pediu para você definir a seção, ele pede para você definir que tipo de material que você vai utilizar. Então, em um projeto real, você faz isso. Você vai definir ali, por exemplo, se o seu concreto vai ser um concreto de 20 MPa, um concreto de 25 MPa, um concreto de 30 MPa. Então, as três análises estão relacionadas a esses três fatores que eu vou falar agora. O material, que tipo de material é esse, se é um aço, se é um concreto, qual é a resistência desse aço, qual é a característica desse concreto. A seção transversal dele, a análise da geometria, e essa análise da geometria ela se divide em duas análises, que é a análise relacionada à flexão normal, que vem do momento fletor, e a análise da tensão cisalhante, que vem do esforço suportante. Então, eu tenho assim, ó, geometria e material. Material é a tabela, você vai colocar aquele material de uma determinada resistência ou não, e a geometria está relacionada com esses dois fatores, suportante e fletor. Na maioria das vezes, o material é meio que padrão, é o aço A36, é o que ele tem características tabeladas, ou então é um concreto específico, também e a gente já está acostumado com ele, um concreto de média resistência. Aí aqui ele fala, ó, não metálico, concreto de baixa resistência, concreto de alta resistência, plástico, madeira, liga de alumínio, liga de ferro, liga de cobre, liga de magnésio, liga de aço, liga de titânio. Então, dependendo da resistência que você precisa, você vai adotar o seu material e também você adota a geometria. Então, só que, pode falar. Por exemplo, você falou que na maioria das vezes o material é padrão, ou é aço ou é concreto. Se por acaso o perfil do aço não resolver o meu problema, as minhas tensões forem maiores, aí no caso eu cancelo ele. Assim como se no caso a resistência do concreto também for menor do que a minha tensão. Legal, cara, essa aula ela é boa porque ela causa aí essa provocação, né? Que solução adotar? Madeira metálica, estrutura de madeira, estrutura de metal, estrutura metálica, estrutura de concreto armado. Que resistência é essa de concreto? Vai ser um concreto de alta resistência, um concreto de média resistência? Tudo vai depender, Lucas, do elemento estrutural que você está analisando, sabe? Por exemplo, às vezes você está ali dimensionando uma viga, vamos imaginar um pilar. Você fez uma composição arquitetônica que vai definir a distribuição dos seus pilares. Uhum. Nessa composição arquitetônica, você define ali os ambientes, você vai pensar nos pilares. Naturalmente, a gente fica querendo colocar os pilares em todas as quinas. Nós, engenheiros, fazemos isso. Uhum. Mas aí vem uma solução não tão nova assim, mas que vem aí do século XX, assim, o século XXI se consolidando agora, que é o concreto protendível, que é a estrutura de concreto protendível. E aí você elimina vários pilares nessa solução, várias vigas. Aí você fala, mas o que aconteceu então? Né? Eu tive ali um dimensionamento dos pilares, às vezes eles estavam até sobrecarregados, mas isso pode ser causado até por uma má distribuição arquitetônica, sabe? Isso é muito bacana, então está tudo muito conectado. Mas, se a gente falar especificamente de um pilar, por exemplo, esse pilar em estruturas convencionais, ele vai ser de estrutura metálica ou de concreto. A gente não vê pilares de madeira em edifícios. Assim. A gente vê mais estrutura de madeiras para casa, mesmo casas de alto padrão. Por que isso? Porque, primeiro, na estrutura de madeira, eu tenho uma limitação natural do comprimento dos meus elementos estruturais. Né? Eu tenho árvores com comprimentos de seções transversais específicas. Quando eu faço os cortes, eu tenho limitações ali. A estrutura de concreto, por exemplo, não tem essa limitação. É só eu aumentar o número da forma, vamos dizer assim. Entende assim onde eu quero chegar? Então, sempre depende do elemento que você está estudando e quais são os esforços que você quer. Também depende dos seus fatores, do seu ambiente. Vamos dar um exemplo de estrutura de concreto versus estrutura metálica, por exemplo. Se for um ambiente muito insalubre, assim, próximo do mar, por exemplo, esse tratamento que o Lucas fazia para... Lucas, vocês faziam um tratamento de estrutura metálica no Brasil inteiro? Como que era? Araújo. Como que é, Roberto?
Você fazia tratamento de estruturas metálicas, vocês vendiam para o Brasil inteiro ou vocês só vendiam na região do Centro-Oeste? Roberto, ultimamente a gente estava fazendo praticamente o Brasil inteiro. Ah, A última obra nossa foi no Pernambuco. Quando você vendia aí para maior. essas regiões litorâneas, vocês tinham estruturas diferentes no tratamento da estrutura, ou não? Do tratamento? Sim, na espessura da tinta. Não, Roberto, era igual, só que aí, tipo, a gente mudava os pilares, né? Estrutura até que não, mas os pilares mudavam. Geralmente era esmalte, passava a ser epóxi, que é como se fosse Legal. um plástico mesmo, né? Mudava o material, no caso. Isso. Isso, legal. Então, aí, tá vendo? Dependendo da região, a minha solução muda. Por quê? Porque em ambientes próximos do mar, ele é mais insalubre para o metal, né? E aí vem o concreto com uma solução melhor nesse sentido, porque ele protege mais o aço. O concreto armado, o cobrimento de concreto é muito maior do que uma mera tinta. Mas é tão engraçado essa tinta que o pessoal utiliza em estruturas metálicas, que às vezes aquela estrutura metálica com uma pequena espessura de cobrimento fica mais protegida do que o próprio estrutura de concreto armado, porque esse tratamento ele é industrializado, né? Então ele evita aí várias falhas humanas. Então tudo isso é muito interessante. Por exemplo, se eu falo de uma estrutura de concreto, uma viga, e essa viga, se ela for subdimensionada, ela vai ser tracionada e comprimida, ela é tracionada nas fibras inferiores. Quando isso acontecer, o meu concreto vai fissurar, e aí já era. O meu concreto ele não pode fissurar e continuar recebendo tração. Isso é um problema, a não ser que a minha estrutura, a minha parte metálica, receba muito bem isso. O que a estrutura metálica não tem esse problema mais, por exemplo. A liga metálica, quando a gente estuda o material metálico, e a gente compara, por exemplo, a resistência dele à tração com a resistência à compressão, mas é na mesma ordem de grandeza, quer ver? Olha só, a gente tem uns resultados um pouco diferentes, mas aqui está em XI, deixa eu ver aqui na outra, que está em MPa. Olha aqui que legal, Lucas. Opa, eu risquei exatamente o valor que eu queria que você visse. Lucas Cardoso, está acompanhando aí? Eu sim. Olha só, a resistência à tração e a resistência à compressão. É a mesma. Na estrutura de ligas de aço, né? Uhum. Então, eu não tenho problema de tração na estrutura metálica. Dependendo do meu elemento, por exemplo, é mais interessante eu ter a estrutura metálica do que uma estrutura de concreto armado. Se ele for receber tração, por exemplo. Isso é bem legal. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se você quiser complementar, fica à vontade. Na verdade, eu reservei o restinho da aula só para discussões. Você tinha falado, só que era mais sobre a questão dos cálculos. Se por acaso os meus cálculos da geometria não derem certo, se as tensões, eu vou ter que adaptar o meu perfil ou tipo de concreto de acordo com as minhas tensões, né? Isso é bem... Isso, aí ou você muda o material ou você muda a geometria. Uhum. Em alguns casos, Lucas, a gente fica um pouco limitado para a mudança da geometria. Como assim? Às vezes o seu fornecedor ele só consegue te atender para uma determinada geometria, ou dependendo da mudança da geometria, você também vai acabar alterando o projeto arquitetônico, sabe? Então, quando você, como projetista estrutural, meio que, hoje em dia, o ideal, na verdade, é isso não acontecer, é os profissionais realizarem os projetos juntos. Mas a gente sabe que, na prática, o projetista estrutural recebe o projeto arquitetônico depois que o projeto arquitetônico está pronto, sabe assim? Na prática, infelizmente, é isso que acontece. Um profissional faz o projeto arquitetônico e o outro vai fazer o dimensionamento estrutural. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que está aparecendo na tela, das possibilidades. Você foi lá e adotou o 460 por 60, que deu esse S aqui, ele passou na verificação do momento fletor, da resistência de tensão de flexão normal, mas por alguma razão ele não passa lá na importante. Eu preciso voltar aqui e mudar a minha seção. Mas, para mudar a minha seção, aqui o 460 era o maior deles, ó, 460, 410, era a maior altura. E não passou, então eu vou ter que pegar uma altura maior, a minha seção muda. Se eu mudo a seção da minha viga, significa que agora
eu vou estar reduzindo o meu pé direito de um apartamento, por exemplo. Certo. Em milímetros, em centímetros, aqui a gente está falando na ordem do milímetro, mas vamos imaginar que fosse uma mudança que alterasse 1 centímetro do pé direito, em vez da pessoa comprar de 3 metros e 10, 3 metros, agora é 2,99. E o arquiteto não quer, ele quer o pé direito de 3 metros. Então, você não pode mudar a geometria em alguns casos. Aí, o que você tem que fazer? Mudar o seu material. Se a gente estiver falando de estrutura de concreto, você vai trabalhar a sua resistência. Aí é onde entra o concreto de 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa, 35 MPa, e você compra isso da usina e pede. Olha, eu quero um concreto de 35 MPa. Então, olha, eu quero um concreto de 25 MPa. E assim como na estrutura de aço, você paga por peso de acordo com o material, na usina de concreto você paga em volume, conforme a resistência do seu concreto, conforme outras características ali, mas, de uma forma geral, está relacionado com a resistência dele com o volume dele. Então, se agora você quer um concreto mais resistente, você vai pagar mais caro para o mesmo volume de concreto. Se fossem estruturas metálicas, em vez de utilizar o estrutural A36, que possui a resistência de 250, você teria que começar a pensar aqui em materiais que possuem uma capacidade de resistência maior. Por exemplo, a liga de cobre de bronze, 345, ou a mesma de alumínio forjado aqui, está mais resistente. Ou então, você teria que apelar aí para essa liga de aço L2 aqui, ou uma liga de titânio. Obviamente, você não iria fazer isso, mas vai trabalhar com essa capacidade aqui, entendeu? Muitas das vezes você não consegue mudar a geometria. Você tem essas duas possibilidades, trabalhar com a geometria ou com o material. Fechou? Aí eu tenho que fazer toda a análise de novo, tá? Só para fechar a resposta à sua pergunta. Então, se eu mudo essa minha seção aqui, ó, ou se eu mudo o meu material, se eu mudo o meu material, essa informação aqui muda. Concorda comigo? Uhum. Se eu mudo o meu material, a capacidade de tensão, de flexão e de cisalhamento muda. E se eu mudo a minha geometria, essa informação aqui muda. E se essa informação muda, a minha verificação do S muda. Então, se no processo de cálculo estou fazendo a verificação, ela passa no S, mas não passa no tal, eu tenho que voltar, mudar e fazer a análise toda de novo. Porque pode ser que na nova geometria ou no novo material adotado, você tenha uma situação que passa no esforço cortante, mas não passa na tensão de flexão. Então, sempre que você faz alguma verificação, não passa, você tem que voltar e verificar todos os efeitos de novo. Todos os efeitos relacionados, claro, né? Legal? Fechou. Mais alguma dúvida, alguém? Roberto, Oi. hoje eu entendo porque que o arquiteto é o pesadelo do engenheiro. Esse cara é uma guerra declarada, né, cara? Mas é porque, na verdade, Nathaniel, tudo começa na forma errada de trabalhar, sabe? Tem um contexto histórico aí, para quem é do mercado antigo, aí, em que o CREA era o Conselho da Arquitetura também. Então, como eu posso dizer? Hoje, mesmo a arquitetura saindo, mesmo o CREA tendo várias engenharias, querendo ou não, as outras engenharias questionam muito de que o CREA ele atende e foca mais na engenharia civil. Porque também está relacionado com o volume de profissionais vinculados ao conselho, da engenharia civil é maior, tudo mais. Mas se a gente somasse todos os outros profissionais, obviamente eles seriam uma quantidade muito maior do que só os da engenharia civil. E os arquitetos tinham essa queixa muito forte, então isso vinha em contexto histórico, até que eles romperam e abriram ali, fundaram o seu próprio conselho, que hoje é a Arquifocal. Com essa mudança para cá, levando em consideração que eles se sentiam muito reprimidos historicamente, eles vieram com tudo, aí eles querem pegar de tudo agora. É como se fosse alguém que tivesse ficado preso a vida inteira e aí agora que mora sozinho faz uma maior bagunça do mundo, entendeu? Verdade. Então o que isso significa para a gente? Significa que há ainda um bloqueio entre os profissionais por causa desse contexto. Mas na prática, como que deveria ser? Deveria ser um
um time multidisciplinar que realizassem e elaborassem todos os projetos no BIM, em conjunto, com o estudo muito bem sincronizado e alinhado, para que o projeto arquitetônico não causasse problemas no estrutural e vice-versa. Seria o ideal. Para vocês não têm nenhum histórico de problema com arquitetos, mas culturalmente existe essa rixa. Estudante de arquitetura, estudante de engenharia, e aí meio que você vai para o mercado com essa rixa. Vai sair na frente quem quebrar esse bloqueio aí e começar a trabalhar junto. Infelizmente, o projeto arquitetônico ainda é o mais valorizado, então a galera da engenharia civil acaba querendo pegar esses projetos arquitetônicos, daí cria ali um desgaste com a arquitetura, porque é o projeto que eles fazem. Mas se tivesse ali uma sociedade ali, ou uma parceria entre arquiteto e engenheiro, em vez de vocês recebessem por projeto arquitetônico, projeto estrutural, vocês recebessem pelo projeto, é o único projeto que se dissipa aí em perspectivas diferentes, a perspectiva arquitetônica, a perspectiva estrutural, a hidrossanitária, a elétrica, e a paisagismo, a design de interiores, enfim. Eu acho que a onda vai ser essa, sabe? Então, o problema maior aí, o arquiteto quer 3 metros e a solução do projeto estrutural é de 2,99 metros de pé direito. Cara, mas isso nem poderia ter acontecido se lá atrás o previsto tivesse mudado, se a composição arquitetônica fosse diferente, né? Então, eu acho que cabe a nós, eu e vocês, quando formos trabalhar com arquitetos, quando formos desenvolver um projeto, a gente aprender a trabalhar em equipe, né? Infelizmente, o nosso perfil é muito individualista, então a gente prefere trabalhar sozinho do que compor uma equipe, né? Infelizmente, a galera da engenharia civil tem esse defeito aí. A gente prefere realmente, acha mais fácil, tem mais facilidade de trabalhar sozinho do que em equipe. Vamos finalizar um raciocínio com exemplo 2 aqui. Esse exemplo ele é muito legal. Exemplo 11.2. A viga T de madeira, mostrada na figura 11.6a, que é essa figura aqui, ó, é composta por 2 tábuas de 200 milímetros por 30 milímetros. Então, eu tenho, aqui, ó, tá aqui em cima, aliás. A figura A é essa. Eu tenho 2 tábuas aqui, uma está pregada na outra. Se a tensão de flexão é admissível, ó, tensão de flexão, momento fletor. E a tensão de cisalhamento admissível, ó, tensão admissível, esforço cortante. Determine se a viga suportará com segurança a carga mostrada. Especifique também o espaçamento máximo exigido entre os pregos para manter as 2 tábuas unidas, se cada prego puder resistir com segurança a 1,5 kN de cisalhamento. É um exemplo completão, que ele passeia lá pelo capítulo 6, capítulo 7, e aí depois ele ainda vai lá para o finalzinho do capítulo 7, onde ele fala de fluxo de cisalhamento. Para resolver esse problema aqui, ó, a gente precisa estudar o capítulo 6, na tensão de flexão normal, o capítulo 7 sobre a tensão de cisalhamento e o capítulo 7 no fluxo de cisalhamento. Então, olha só como que as coisas se conectam. E o capítulo 6 e 7 está relacionado com o capítulo 1 e 2 do livro, e também está relacionado com a análise estrutural 1, que é a parte de reação de apoio, esforço cortante. Então, o que torna a engenharia difícil é isso. As disciplinas, elas andam todas conectadas. Então, se você tem um defeito ali, uma falha em cálculo, se você tem uma falha em mecânica, isso vai se arrastar aí no seu curso inteiro, né? Quando eu tenho essa estrutura aqui, de 0,5 kN por metro, 1,5 kN concentrado, distribuído em 2 metros, né, está no centro aqui, eu tenho as reações de apoio, eu tenho 2 seções, S1 e S2, eu tenho um diagrama de esforço cortante, eu tenho um diagrama de momento fletor. É a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse exercício aqui. Eu uso o meu diagrama de esforço cortante de momento fletor para encontrar os valores máximos de esforço cortante e de momento fletor. Eu faço tudo isso aqui, ó, para encontrar esses 2 números, 1,5 e 2. 1,5 é o meu esforço cortante máximo em módulo, e 2 é o meu momento fletor máximo em módulo. Depois, o que eu faço? Eu divido a minha seção, porque agora a gente tem que calcular aqui a tensão de... Ele deu a nossa capacidade de tensão de cisalhamento. A gente precisa calcular isso, a gente precisa saber qual que é o cálculo que acontece na nossa estrutura.
Para calcular a nossa tensão de cisalhamento, de acordo com o capítulo 7, a gente usa essa formulazinha aqui, ó. Vou pegar ela para vocês. Lembra desse Q? Momento de primeira ordem? E eu tinha o tal, que era tal igual ao cortante vezes o Q dividido por IT. Essa fórmula aqui, ó, é a fórmula do capítulo 7. Para calcular esse valor, eu preciso encontrar o V máximo, que é o diagrama, aquele valor que eu acabei de calcular. Preciso encontrar o valor do Q. E para calcular o valor do Q, eu preciso encontrar o Y barra linha e o A linha. O que era o A linha e o que era o Y barra linha? O A linha era a área abaixo ou acima da linha neutra, lembra? A gente encontrava a linha neutra, encontrava uma região ali crítica, pegava a área acima ou abaixo dessa linha neutra e o Y barra linha era a distância dessa figura em relação à borda, né? Qualquer dúvida, revisa o capítulo 7. Quando eu calculo, então, o meu Q, eu calculo ali o Y barra dessa seção aqui, eu preciso encontrar o Y barra dessa seção, eu preciso calcular a inércia dessa seção. Agora não veio nada tabelado para a gente. A gente não sabe nada aqui. A gente não sabe a área, a gente não sabe a inércia, a gente precisa calcular tudo. Se vocês querem aprender esse conteúdo, atende o exemplo 11.2, que ele faz tudo, do início ao fim. Então, ele calcula o centroide da figura, encontra no valor de 0,1575. Ele marca aqui, ó, porque ele começou de baixo para cima, então ele marca a região que está acima dela, marca a linha neutra. Então, Y barra está representado na figura C. Se vocês quiserem anotar aí, ó, essa continha aqui, ó, essa é a parte de cálculo e a parte de geometria está na figura C. Depois ele calcula a inércia. Para calcular a inércia, eu precisava ter calculado antes o Y barra. Por quê? Porque ele vai usar o teorema dos eixos paralelos para calcular a inércia dessa figura. E aí fica essa continha aqui, ó, gigantesca. E ele encontra o valor da inércia. Depois eu calculo a minha tensão de flexão. Isso aqui é o capítulo 6. Momento máximo vezes o Y, que nesse caso ele dá como C, dividido pela inércia. O C é o quê? É a distância da minha linha neutra, a maior distância possível, lembra? Então, eu pego aqui da linha neutra, a maior distância possível é 0,1575, é o valor do C aqui. Eu quero encontrar a região o ponto mais crítico, então eu pego o momento máximo, a distância máxima, a inércia e eu calculo. A minha resistência de tensão de flexão era de 12 MPa. O meu cálculo deu 5,24 MPa. 5,24 MPa é menor do que 12. Então, ok. Sobre a verificação da tensão de flexão normal, eu passei. Agora, eu vou fazer a verificação da minha tensão de cisalhamento. Calculo o quê? Calculo a minha tensão de cisalhamento em ponto 309. A minha resistência era 0,8, ou seja, 800 kPa, ou 0,8 MPa. O valor que eu encontrei aqui, ó, é 0,3 MPa, menor do que 0,8. Passei. Então, analisei a tensão de flexão e a tensão de cisalhamento. Passei nas duas. Agora eu vou para o espaçamento dos pregos. Ele precisa saber qual é o espaçamento dos pregos para que a minha estrutura não se separe uma da outra. Isso aqui, ó, é lá no fluxo de cisalhamento do capítulo 7. Essa parte do espaçamento dos pregos. Eu tenho uma fórmula lá. Eu calculo um novo Q, que agora eu vou dividir a figura, e eu calculo o fluxo. Fluxo é igual ao valor da cortante vezes esse Q dividido pela inércia. Eu encontro o valor do fluxo da região BC e o valor do fluxo da região CD. Como assim região BC e região CD? Eu tenho aí, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho duas seções. Eu tenho a seção BC e eu tenho a seção CD. Eu preciso dimensionar para as duas. Por quê? Porque eu vou ter prego de fora a fora aqui. Então, eu faço análise para uma e faço análise para outra. A mais crítica deu na BC. Faz sentido que a minha região mais crítica seja na BC? Vamos verificar? Olha o quê? Olha a região BC e olha a região CD. Faz sentido eu imaginar que a região BC é mais crítica? Tem mais carga ali, né? Tem mais carga, tem uma concentração maior de cargas ali, enfim. Encontrei o valor da região BC e da região CD. Um prego pode resistir a 1,5 kN. Ele tem 8,5
61 kN por metro. Então, o que eu faço? Eu vou pegar a capacidade do meu prego e dividir pela quantidade que eu preciso, que eu tenho por metro. Então, a cada 17 centímetros, eu preciso ter um prego no BC, e a cada 26 centímetros, eu preciso ter um prego no CD. Por quê? Porque aqui é mais crítico do que nesse ponto. Então, eu preciso concentrar mais pregos na região mais crítica do que na região mais tranquila. Para facilitar a medição, em vez de colocar um valor quebrado, eu organizo para baixo. Por quê? Porque 0,174 é o espaçamento máximo que eu posso considerar na região. Então, eu coloco uma mais fácil. 15 centímetros para BC e 25 centímetros para CD. Certo? Fácil demais, não é não? Ativa o microfone aí para fazer uma chamada do Zé para explicar até o final. Olá. Arthur? Gesiel, Gustavo Silva. Lucas Cardoso. Opa! Lucas da Costa. Presente. Marcela Pereira. Matheus Reis. Micael dos Reis. Natanael Zanquetin. Presente. Paulo César. Paulo Eduardo. Pedro Henrique Vaz. Eu. Fechou, galera. Eu também tô aqui, Roberto. Uai, não te chamei não, Camila? Acho que não escutei, não. Eu acho que eu não coloquei presença aqui, Camila. Você tá com a câmera ativada aqui, eu tô vendo todas as suas reações na hora inteira aqui. Valeu. Só não pode rir, né? Não, me ajuda muito deixar a câmera ativada para eu saber o que eu tenho que repetir, como é que tá aí o rendimento. Não entendi, Camila. Eu não posso ficar muito com a câmera ligada, não, porque às vezes eu rio muito, sabe? Coisa boa em casa. Entendi. Nesse caso aqui, gente, ó, esse exercício ele é bem completão. Aconselho vocês, fica a dica, estudem o exemplo do 11.2. Estudem ele. Tentem entender tudo que ele faz. Por quê? Porque ele desenvolve aqui uma situação real, tá? Você, a partir desse exemplo, você consegue saber, mas ele está fazendo para madeira, minha solução vai ser, na prática, quando eu estiver atuando profissionalmente, vou trabalhar só com estrutura de concreto, só com estrutura metálica, mas a linha de raciocínio é a mesma. Estrutura metálica eu tenho que trabalhar com rebites, tá? E o Lucas para confirmar. E em estrutura de concreto eu preciso trabalhar ali com outros fatores, eu preciso quebrar os meus vãos muito grandes, eu preciso trabalhar isso, as preocupações são as mesmas, mesmo que as soluções sejam diferentes. Então, assim, esse capítulo aqui, ó, ele pode ser considerado talvez o capítulo mais prático, assim, mais engenharia de resistência de materiais, assim, na minha opinião. Anotem aí, por favor, quais são os exercícios que eu quero que vocês façam desse capítulo. O Roberto. Só falar os exercícios aqui rapidinho. E aquele outro exercício? Não era para entregar? Qual? O último exercício da semana passada que você passou, eu acho. Eu tenho que colocar lá no Ava, né, para vocês enviarem. Aquele é facinho. Facinho demais, né? Lá eu achei. Exercícios 3, 10, 11, 12 e 16. Capítulo 11? Capítulo 11. Só hoje foi 90 exercícios. 120, 10 exercícios. Pede, por favor, Roberto. 3, 10, 11, 12. 11, 12, 16. 16. Valeu. Foi pouquinho hoje, foi pouco mesmo, né? Porque são 2 capítulos. Mas deu aí 3, 6. Foi 11 exercícios só, Lucas. Tá bom. Já passei mais. Eu lembro de uma aula aí que eu passei uns 42. 41. Saudades, né, Lucas? Tava com raiva aquele dia, né? Eu sei. Ai, credo.
Mas mesmo aquela quantidade de exercícios relacionados a diagramas, mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade de diagrama. A ideia é praticar. A gente tem que praticar. Pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou declarar a aula por encerrado aqui, tá? Mas vou até parar a gravação aqui. Então, terminamos. Gente, é o capítulo 11, não é? Isso. Isso. Por alguma razão eu caí aqui. Interromper a gravação e aí ele caiu. Pessoal, é isso. Esse capítulo ele é bem legal. Tenta dar uma olhada nele aí, importante. E qualquer dúvida eu estou por aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, tirar alguma dúvida, pode falar, gente. Por mim é só isso. Então tá bom. Tchau para vocês. Até mais. Até mais, Camilo. Tudo de bom. Oi, fica com Deus. Obrigadão, hein? Até mais, Pedro. Abraço. Falou, Lucas. Até mais, Natanael.